Então, meus queridos, muitíssimo obrigada pela presença de todos e todas. Antes da fala da professora Helena, nós vamos fazer apenas uma introdução da trilha formativa. Então, lembrando que nós estamos na trilha Ensino-Aprendizagem Mediados por Tecnologias. Essa é a parte 1, tema 1, tá, dessa experiência que está acontecendo ao longo desses 4 encontros. Então, primeiro, se vocês estiverem assistindo do computador de vocês, eu pediria que vocês apontassem a câmera do celular de vocês para esse QR Code, que é a nossa lista de presença. Caso não seja possível, pois vocês estão assistindo do celular, daqui a pouco eu compartilho esse link no nosso chat e aí vocês podem, então, também preencher a lista de presença simples, que basta colocar o nome de vocês, tá? Posso mudar? Já miraram aí no QR Code? Tudo certo aqui, Rosane. Tá. Pessoal, só para que vocês se localizem, porque pelo que nós ouvimos aí, né, Plínio, Maria José, as pessoas ainda estão um quanto confusas com relação. Essa formação é toda semana, né? Quando é que é? Embora nós tenhamos já compartilhado isso, então só para reforçar, nós teremos um encontro mensal, toda terceira quarta-feira do mês, tá? Salvo qualquer problema, é possível que nós possamos alterar aí alguma data, tá? Então, nosso próximo encontro será no dia 15 de setembro, sempre das 16h30 às 18 horas, lembrando que os últimos 10 minutos finais é para a gente trocar alguma ideia, debater, tirar dúvidas ou ouvir as sugestões de vocês, tá? A trilha 1, que é essa nossa aqui de ensino-aprendizagem mediados por tecnologias, traz em seu primeiro encontro, que é hoje, a professora Helena Barbosa Machado Martins, do campus Sertãozinho, que vai falar para vocês a respeito de projetos integradores e cultura maker, relato de experiência. Nós fizemos uma inversão, porque nós iríamos começar com cultura maker no ensino remoto, que é o tema do nosso segundo encontro de setembro, mas o João Vitor estava com Covid e nós ficamos com receio de que ele não estivesse melhor ou não fosse possível. Então, nós fizemos uma inversão. Começamos com a Helena, que vai falar a respeito desse relato de experiência, e no nosso próximo encontro, o professor João Vitor vai falar da cultura maker no ensino remoto. E dependendo de como estiver essa pandemia, nós vamos verificar da possibilidade de ele estar lá no Instituto Federal, no próprio laboratório, e de lá ele conduzir esse nosso encontro de formação. O tema 3, que acontece em outubro, nós teremos a Alana Carvalho, do Instituto Federal do Ceará, que vai falar a respeito de perspectivas sobre o ensino híbrido a partir das metodologias ativas. E para encerrar o nosso processo aí, as nossas trilhas, nós teremos em novembro a participação do Daniel Girardi, da Universidade Federal de Santa Catarina, lá do campus Blumenau, que vai falar para a gente a respeito de softwares e outras soluções de apoio à preparação de aulas para o ensino à distância. Todos esses temas nós gostaríamos de destacar para vocês que eles vão apresentar alguns conceitos e alguns exemplos, algumas práticas também para que a gente possa aprender um pouquinho mais, tá? Então, deixa eu finalizar aqui. É essa a introdução e eu passo agora para a Helena falar a respeito de projetos integradores e cultura maker, ok? Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer à equipe de formação pelo convite, né? É uma honra estar aqui hoje com vocês.
Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência em conjunto com vários outros colegas do campus, né, em desenvolver projetos integradores e a junção disso com a cultura maker, tá bom? A qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, colocações, por favor, me interrompam, pode abrir o microfone e falar. Eu tinha visto alguém com uma mãozinha levantada, não sei, foi bem rápido, não sei se era alguma coisa. Eu acho que eu já resolvi via WhatsApp. Então tá bom. Bom, vamos lá. Projeto integrador, né? Ele tem como principal objetivo a integração dos conhecimentos adquiridos lá no meio acadêmico, nas nossas disciplinas tradicionais, e o cotidiano do aluno, né? Então, a ideia dele é realmente integrar aquele conteúdo que muitas vezes é bem teórico com a realidade do aluno, os problemas que o aluno vê, né? O que ele pode realmente, que é palpável para aquele aluno. Ele também possibilita a interdisciplinaridade. A gente sempre discute aí nas nossas formações como fazer esse diálogo entre disciplinas, né, já que a gente está preso dentro das caixinhas da disciplina, e o projeto integrador é um grande veículo dessa integração, tá bom? Se a gente for pensar lá no curso de administração à noite, nosso concomitante subsequente, ele tem um plano de curso que, como diria o Plínio, né, a espinha dorsal dele é o projeto integrador, e então todos os conteúdos foram desenvolvidos para abastecer esse projeto integrador. Dentro do técnico em automação, a gente também tem um projeto integrador, mas ele aparece só no último ano, está sendo revisto o curso e tudo mais, mas por enquanto é só no último ano. Temos também na eletrotécnica, que é um curso novo e que eu participei um pouquinho da formação do curso, então eu sei falar um pouco melhor. Ele seguiu essa linha da administração e também usou o projeto integrador como espinha dorsal do curso. E isso, para o aluno, faz muita diferença. A gente vê a evasão diminuindo, a integração, realmente o pertencimento, o sentimento de pertencimento do aluno ao curso melhorando bastante, porque ele vê aplicações daquele conteúdo ao mesmo tempo que ele está tendo a disciplina, né? Então, é muito importante. O que isso tem a ver com a tal da cultura maker, né? Que acho que vocês se inscreveram aqui não para ouvir um pouquinho mais do mesmo. Vocês se inscreveram para ver coisas novas. Então, eu trouxe o Marcelo Taz para falar para a gente um pouquinho sobre cultura maker. Esse vídeo é um pouco antigo, ele é de 2018, mas é um vídeo com bastante conceito, bem abrangente, então eu preferi. Os números dele não estão tão corretos, mas os dados em si, sim. Por favor, me falem só se vocês estão ouvindo o som. Tá gravando aí? Eu comecei a minha vida profissional no auge do punk. Só não entrei no movimento porque me faltavam recursos capilares para o moicano. O punk era anarquista, anticonsumista, as bandas faziam seus próprios discos e até os fãs faziam as revistas sobre o movimento, os fanzines. Era a cultura do faça você mesmo. Maker vem do inglês to make, fazer. É o cara que faz alguma coisa, é um fazedor, um criador. O nome foi popularizado por um cara chamado Dale Dougherty, que criou em 2005 a revista Make. Em 2006, no ano seguinte, o Dale organizou a primeira Maker Fair, a Feira dos Fazedores. Foi nela que começou a se falar de vez da cultura maker. É a cultura do se vira, vai lá e faz. Se a gente imaginar a cultura maker como uma mesa, os pés da mesa são 4. Criatividade. Criar com as próprias mãos. Originalidade. O negócio é ter a ideia e botar a mão na massa. Colaboração. Conceito fundamental da cultura maker. Todo mundo trabalha junto, em rede, mesmo quando está sozinho. Você pode pegar uma ideia que já foi criada,
puxar ela da rede, renovar a ideia, recriar, fazer uma coisa nova e colocar aberto de novo para que outros possam utilizar a sua ideia. É o conceito do open source. Tudo é feito em colaboração, inclusive em equipes que trabalham juntas, de carne e osso, construindo as coisas em colaboração. Terceiro pé, sustentabilidade. A cultura que evita o desperdício. Saber usar os recursos que estão disponíveis, sem desperdício. Sustentabilidade. Escalabilidade. Na cultura maker, tudo que é criado pode ser replicado, multiplicado, ganhar escala, gastando pouco. A primeira Maker Faire, aquela de 2006, atraiu 20 mil pessoas. Muita gente, hein? Em 2017, aconteceram 221 feiras em 45 países diferentes do mundo. Já teve feira maker até na Casa Branca, com a presença de Barack Obama. Em 2017, mais de 1,5 milhão de pessoas visitaram uma feira maker. As feiras são os ambientes onde makers de vários lugares se encontram e mostram invenções uns para os outros. Mas no dia a dia, eles se encontram no Maker Space. É um lugar aberto, colaborativo, onde o maker pode criar e desenvolver os seus protótipos. Desde 2001, um professor do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, atraiu alunos de várias áreas e criou um novo conceito, o Fab Lab. O Fab Lab, como o nome sugere, é uma rede internacional de laboratórios de fabricação. O primeiro Fab Lab fora do MIT foi criado na Índia, em 2002, na cidade de Pabal. No Brasil, já existem 52 Fab Labs. E em todo o mundo já são mais de 1.300 Fab Labs em mais de 100 países. Como que a gente pode ver o crescimento da cultura maker? Através de alguns fatos. Vamos ver. Ao longo do tempo, as ferramentas da cultura maker foram ficando mais acessíveis. A impressora 3D, elemento fundamental da cultura maker, foi criada por um americano chamado Chuck Hull, em 1984. Em 2011, uma boa impressora 3D custava $50 mil. Em 2014, várias patentes de algumas impressoras 3D expiraram e o preço despencou para $5 mil. Esses preços continuam caindo e hoje uma boa impressora 3D custa em torno de $1.800. Como impressora 3D, você tem uma fábrica em casa que pode construir qualquer coisa, algo inimaginável alguns anos atrás. É uma máquina que converte arquivos digitais em objetos de plástico ou metal. Outro equipamento fundamental num makerspace é a cortadora laser. É uma máquina que corta placas de metal, madeira ou plástico com muita precisão. Comparada com a impressora 3D, é uma tecnologia assim muito antiga. E olha, cultura maker não é só impressora 3D e cortadora laser. Todas as ferramentas anteriores também estão no makerspace. Estou falando aqui de serrote, martelo, serra tico-tico, furadeira, todo tipo de ferramenta para ajudar você a botar a mão na massa, fazer a sua ideia virar realidade, virar uma coisa. Mas o principal num laboratório são os makers, os caras que têm as ideias e a transformam em realidade. A cultura maker é a nova revolução industrial. Quem diz isso é o Chris Anderson, físico e autor do clássico Long Tail, cauda longa. Ele diz que o poder saiu das indústrias e foi para a mão do consumidor, a sua mão. Quem tiver acesso a impressoras 3D e cortadoras a laser, que estão cada vez mais acessíveis, pode criar e tornar realidade qualquer coisa. A ideia é a seguinte: em vez de comprar um produto, você pode fazer um download e imprimir o produto na sua casa ou num makerspace. E detalhe, sem pagar nada, porque na cultura maker tudo é open source, tudo é aberto, sem direitos autorais. É o auge do faça você mesmo. É um movimento revolucionário. A cultura maker é punk. Curtiu?
deixe um joinha, se inscreva para saber dos próximos. Eu agradeço a ESE, Escola Superior de Empreendedorismo do Sebrae São Paulo, que apoia este canal e colabora com o conteúdo. Valeu! Então, o Taz explicou aí para gente um pouquinho do que é a cultura maker. Ela, né, abraça mesmo a ideia do faça você mesmo. E ela não depende, como ele disse lá, só das tecnologias, né, da impressora 3D, da cortadora laser, do torno CNC, né, de várias ferramentas extremamente tecnológicas e atualmente um pouco mais baratas do que eram quando o vídeo foi feito, né? Mas ela depende basicamente da vontade de quem está envolvido naquele projeto, com aquela ideia, em tornar uma ideia não palpável em algo realmente palpável. O que isso tem a ver com, né, nossos projetos integradores? A junção entre o projeto integrador e a cultura maker vem justamente da motivação. Nossos alunos, muitas vezes, eles veem problemas, né, questões que eles gostariam de solucionar no dia a dia deles, eles entram no curso, às vezes, até com esse tipo de motivação, e ao longo do curso a gente entra em teorias, e não, né, parte para a prática. Então, a vontade de fazer você mesmo é aquilo que motiva, né, os alunos a realmente fazerem um projeto integrador. Quem já orientou, quem já participou de um projeto com algum aluno, seja integrador ou não, no começo vê, né, que quando o aluno abraça a ideia, e principalmente quando a ideia é do aluno, eles querem ir para a Lua, né? Eles querem uma coisa totalmente revolucionária. Ao longo do tempo, eles vão percebendo que nem sempre aquilo é possível, ou como diria o Éder, né, várias vezes não é possível. O Éder acompanha bastante projetos aí comigo, com o João Vitor, sabe os problemas que, né, essas ideias têm. Mas, a partir do momento que eles têm essa ideia, eles se engajam mesmo, né, no faça você mesmo. E isso é muito importante para a motivação do projeto, tanto no começo quanto lá no final, né? E aí eu entro um pouquinho no que é a minha experiência pessoal, que a Zezé e a Rô pediram para trazer para vocês. Eu já participei de vários tipos de projeto, com vários professores, vários técnicos administrativos, e trouxe aqui algumas fotos, né, para ilustrar isso daí. A gente teve na semana do livro em Sertãozinho, lá no Conept em Cubatão, no Conept de Araraquara, nas semanas de ciência e tecnologia, nas feiras, né, essa daqui é a Bragantec, na feira da 3M. Então, são eventos que os alunos participam levando esse tipo de projeto, motivados pela ideia do faça você mesmo, né? A gente se surpreende muito com o poder desse faça você mesmo. Por isso que a cultura maker entra, né? Apesar de, às vezes, a gente não associar o nome à pessoa, é a cultura maker ali dentro do projeto mesmo. E o que eu trouxe para falar um pouquinho para vocês? Eu trouxe a minha experiência em relação a tudo isso que foi acontecendo nesses quase 6 anos de instituto. O que a gente tem aí que é muito importante, na minha opinião? O planejamento é uma etapa extremamente importante do que a gente vai fazer nesse tipo de projeto. Eu trouxe aqui algumas dicas, né, do que foi funcionando e do que não foi funcionando ao longo do tempo. Nessa etapa, já comecei projetos em que vamos, né, tá no meio do semestre, vamos, tal, não deu muito certo. Quer dizer, não deu quase nada certo. Então, é muito importante definir com clareza para você que está propondo o projeto e para todos os envolvidos algumas coisas. Os objetivos daquele projeto, o que você quer alcançar com aquele projeto, como que você vai avaliar os grupos. Isso foi uma queixa, teve um ano que a gente colocou várias entregas, né, era um grupo de professores, e os alunos, por mais que a gente tivesse dado nome às entregas, eles não sabiam o que eram essas entregas, então tem que estar muito claro quais são as formas de avaliação, quais são as atividades, quais são os prazos de entrega, né? Isso tem que estar lá no começo estabelecido.
são os canais de comunicação e acompanhamento. Acho que o quarto item é o que a gente, como professor, como coordenador do projeto, muitas vezes não presta tanta atenção. O aluno, ele fica perdido e às vezes ele não fala. Hoje a gente teve uma reunião lá com o pessoal da automação e a gente viu que tem problemas do aluno se comunicar com a escola, né? São outros problemas, mas se a gente não estabelece num projeto desse, que é uma coisa nova para o aluno, como ele vai se comunicar, o que ele precisa relatar, como que a gente vai acompanhar o trabalho dele, chega lá depois de 2 meses de trabalho e o aluno está perdido. Ele não sabe o que ele tem que entregar, o que ele tem que fazer, ele está, né, ficando estressado, desmotivado, porque nada dá certo. Então, isso aqui é extremamente importante. Aí, uma sugestão. A seleção de temas, ela é também bastante importante, porque ela relaciona os conteúdos que você vai desenvolver, né? Que conteúdos das disciplinas você vai envolver naquele projeto. Também ela relaciona com o comprometimento e o engajamento dos alunos. Se eu proponho uma coisa que é muito fechada, né? Assim, eu quero pesquisar a respeito de robótica móvel, que é o que eu, Helena, adoro. Mas dentro de uma sala de 40 alunos, provavelmente tem um ou nenhum que gosta disso. Então, ficou muito fechado. Se eu deixo isso um pouco mais aberto, né, eu quero usar sensores, eu estou falando da minha realidade, que é instrumentação, quero usar sensores na resolução de problemas cotidianos. Aí eu abri o leque, né? Pode até ser que apareça alguma coisa de robótica móvel, mas não é obrigatório. E também os temas, eles direcionam o alcance do trabalho. É muito interessante, principalmente, eu falo isso pensando nos cursos técnicos, mostrar para os nossos alunos que eles têm a capacidade de levar esses trabalhos para feiras, para congressos, para revistas, né? E se você propõe temas que são temas de um bom alcance, isso fica mais fácil. Na hora que você submete um trabalho que se relaciona, por exemplo, agora com a Covid, com certeza ele vai ter mais visibilidade do que daqui, sei lá, 20 anos, que espero que a gente, né, já tenha passado por isso e nem lembre mais desse momento da vida. Bom? Alguma colocação, pessoal? Não? Então, aí eu trago as ferramentas que eu costumo utilizar. No planejamento do projeto, é importante que a gente selecione essas ferramentas que os alunos vão usar. E aqui entra um pouco da relação dos projetos integradores com a cultura maker e também com as tecnologias. Como é que a gente pode mediar o ensino e aprendizagem utilizando tecnologias? Primeira coisa que a gente precisa selecionar é como eles vão buscar informação. Provavelmente, se a gente soltar um aluno que nunca fez um projeto, que nunca pesquisou alguma coisa, ele vai digitar no Google, né? E nós, professores do Instituto Federal, colaboradores, servidores do Instituto, nós já temos uma outra visão, né, de que o Google não é uma fonte adequada de informações, ou pelo menos o Google normal, né? A gente vai lá no Google escolar, a gente vai no portal de periódicos da CAPES, a gente vai no Scopus procurar informações. Então, aqui é um momento muito interessante para a gente apresentar para os alunos as ferramentas de pesquisa. E nisso a Aline e as apresentações da Aline ajudam a gente bastante. Então, a gente sempre, né, usa um pouquinho do que a Aline mostra para a gente. A gente precisa ensinar esses alunos uma forma organizada de registrar informações e procedimentos. Provavelmente o aluno que foi lá no laboratório, seja de física, química, da parte técnica, ele viu um roteiro de experimentos, ele viu materiais e métodos, às vezes o pessoal de linguagens também já apresentou um relatório, falou dessas sessões do relatório, mas a gente precisa ensinar o aluno a armazenar essas informações, porque se ele fez uma boa busca, às vezes ele não está, né, colocando aquilo lá num lugar adequado.
Aqui em projetos integradores, principalmente pensando no ensino médio, é recomendado que você use o diário de bordo. Quem conhece o diário de bordo? Alguém já viu o diário de bordo por aí? Você não vale, Ed. Mas o que tem no diário de bordo? Ah, o André também já viu o diário de bordo, né? Eu obrigo eles a participarem dessas coisas. O Marcos também, parceirão aí nos nossos projetos. Acho que alguns de vocês conhecem também o diário de bordo da época que a gente era aluno, né? Principalmente aluno de iniciação científica. A gente tinha que anotar o que a gente estava fazendo em algum canto, né? A Estela. Fala, Estela. Vou falar porque eu não estava conseguindo entrar na sala, o Plínio conseguiu me colocar como convidada, e como convidada eu não tenho acesso ao chat. Então eu vou só falar, eu não conheço o diário de bordo. O E diário aí, de se bordo, aparecer no chat, eu não estou vendo porque eu não tenho acesso. tá bom. Algumas pessoas responderam aqui que conhecem, né? O diário de bordo, ele consiste em um caderno, né? Eles recomendam nessas feiras que seja um caderno, inclusive um caderno daquele tipo ata, que você não consegue arrancar as folhas, para que o aluno não, né? Ah, acho que esse aqui não ficou bonito, vou lá e arranco. A ideia é que o aluno registre todo o dia a dia do projeto, né? Onde ele estava, quem estava fazendo o trabalho com ele, que informações ele pesquisou, quais foram as conclusões que ele chegou naquele dia, quais foram os resultados daquele dia, se ele montou uma experiência, o que ele usou de materiais. É como se fosse um registro para depois ele realmente organizar essas informações na forma de um relatório, na forma de um artigo. É um lugar em que ele registra tudo o que aconteceu. Minha experiência, junto com os outros professores, lá em 2019, que a gente fez assim, bem grandão os diários de bordo, tinha bastante grupos, 2018 também tinha bastante. Os alunos acabam usando não só para registros estritamente do projeto, né? Então, se você acha que isso é uma coisa importante, se é restringir a questões do operacional do projeto, instrua bem os alunos. Porque a hora que você fala diário, eles têm a vontade de contar o que está acontecendo, inclusive nas relações interpessoais, principalmente dentro do grupo, né? Ou se aquilo é uma coisa que vale nota, eles contam que a nota não foi boa. Então, assim, tem que dar uma... É sua opção, né? Você pode ou não restringir. Minha opinião pessoal sobre isso. Eu acho interessante quando eles falam, porque é um momento em que eles realmente contam o que está acontecendo. Então, você pode acompanhar mais a fundo o trabalho daquele grupo, né? Pode ser que isso não fique tão legal na hora de levar numa feira? Pode, mas por outro lado, você está acompanhando o trabalho deles bem de perto. Então, é um registro bem rico, tá? Que eles fazem desenho, eles anotam as informações, eles desenvolvem bastante a linguagem. Aquele aluno que não escreve, né? Você meio que obriga ele a escrever, porque o grupo não vai querer que só um escreva no diário, né? Quer que aquele diário rotacione entre os alunos. Então, é uma experiência bem interessante. Aí eles começam a escrever um pouco melhor a partir do momento que você faz algumas correções, principalmente assim, na linguagem do que é comum em relatórios científicos e tudo mais. Às vezes é a primeira experiência deles com esse tipo de linguagem. No começo eles escrevem bem informal mesmo. O que mais? A gente também precisa escolher ferramentas para distribuir e executar as atividades. Aqui, normalmente, a gente entra com um cronograma. Também é uma ferramenta muito importante que a gente usa a tecnologia para mediar esse aprendizado. E o que é bem interessante? Quando a gente apresenta um cronograma para o aluno, muitas vezes ele não viu isso, né? A primeira vez que ele tem que executar uma tarefa depois da outra, com prazo, né, para chegar a um objetivo final.
E isso, no mundo do trabalho, a hora que ele sai do instituto, é muito diferente, né? O aluno que tem essa organização, para quem está numa empresa, é uma outra, né? É um outro funcionário, é um outro colega de trabalho. Ele consegue se organizar de uma outra forma, né? A gente fala para os alunos, tem uma agenda, anote suas tarefas. Esse daqui também entra, né? Esse cronograma também entra nas ferramentas de organização. E ele serve, né, para qualquer atividade. Pode ser um projeto, pode ser uma coisa que ele quer fazer na vida pessoal dele. É muito importante, eu acho essa ferramenta muito importante. Os eventos em que a gente submete esses trabalhos, às vezes eles pedem esse cronograma de execução. Igual quando a gente vai fazer um projeto de iniciação, um projeto de mestrado, tem lá um cronograma. Pode ser bem detalhado, pode não ser. Outra coisa que esse cronograma ajuda. Muitas vezes a gente atribui, por exemplo, vou usar o Éder e o André de exemplo. O Éder ficou com o artigo, a introdução, o André ficou com materiais e métodos e eu fiquei com o restante. A hora que terminei de escrever, a hora que o Éder terminou de escrever, o André leu e falou, não, preciso corrigir isso daqui. E foi lá e corrigiu tudo. O que o André, enquanto aluno, aprendeu com isso daí? A gente tem muitos alunos que fazem isso, né? Todo mundo já mandou um trabalho e já recebeu um trabalho e viu que aquele trabalho tinha sido feito, em vez de por um grupo, por um aluno só. O que o aluno aprende com isso? Não muito. No mundo do trabalho, ele não vai conseguir fazer isso sempre. Ele não vai conseguir olhar o trabalho do colega, refazer e entregar a tempo. Ele precisa aprender a trabalhar em equipe. Então, o cronograma, quando ele distribui as atividades, ele força o aluno a trabalhar em equipe, respeitando as diferenças que cada um tem. Então, o que o André faria? Né? E a gente trabalha isso algumas vezes. O André vai lá e faz um comentário, põe a caixinha de texto lá e fala, acho que é isso, isso e aquilo. Aí o Éder vai ler, vai acatar ou não e vai conversar com o André. Então, isso é muito importante, né? Ao longo do tempo, eu vi que isso acontecia muito. Então, nas últimas edições de projetos, eu tenho sempre pegado os grupos e conversado sobre isso. Não melhorou 100%, se melhorou 10% é muito, mas começa a engatinhar esse movimento. Então, quem tem algum traço aí de perfeccionismo, precisa trabalhar. E quem leva a vida mais tranquilo e tal, precisa aprender a ser cobrado pelo colega, né? Não precisa ser o professor que vai lá cobrar. Muitas vezes o seu trabalho não vai ser o seu chefe, vai ser o seu colega de trabalho mesmo que vai cobrar alguma coisa. Ele depende daquele seu trabalho para fazer o dele. Então, o projeto integrador ele se relaciona muito com a realidade do trabalho, no mundo do trabalho. O José, realmente tem grupo que só um ou dois, né? É triste, mas é a realidade. Uma etapa importante é a orientação e o acompanhamento de tudo isso. Porque muitas vezes o aluno, o grupo, ele começa com aquela ideia ótima, né? Tá empolgado, e no meio do caminho eles somem, né? Eles vão, né? Estão lá entregando as coisas, mas você não sabe se está sendo feito por um, por dois, se o grupo está envolvido, se tudo está bem, se eles estão brigando. Então, a orientação e o acompanhamento são muito importantes. Tem que estimular essa fala, essa confiança. Você não vai lá como orientadora, como professor do projeto, resolver e fazer a atividade, mas você vai redistribuir, você vai mediar um conflito, você vai ensinar técnicas, né, para não ter esse tipo de conflito, ou como vocês podem conversar de uma forma mais amistosa. Então, envolve bastante as relações interpessoais aqui. E nesse momento de EAD, a gente tem muitas dificuldades. Realmente, em EAD, a condução dos projetos tem sido bem difícil. Tanto é que a gente baixou, né, assim, mudou o que a gente precisa de entregar, né? Antes a gente sempre entregava um protótipo, alguma coisa montada. Então, isso não é necessário mais, por exemplo, lá na automação. Então, dependendo do escopo do projeto, da quantidade de alunos envolvidos,
é muito importante recrutar orientadores para o grupo. Por isso que eu falei que alguns colegas aí são companheiros de trabalho. Eu vou lá, né, catando todo mundo e chamo para participar mesmo. E quem participou já relatou que é bem diferente, né? É diferente de você, como aluno, quando você era um IC, um mestrando, alguma coisa assim, ser orientado por um professor. Aqui no Instituto, a gente tem uma proximidade muito maior. Então, eles trazem demandas não somente dos conteúdos, né? Eles trazem demandas pessoais mesmo. É importante o comprometimento destes, né, orientadores, e uma relação bem próxima com professores que conduzem o projeto. Imagina que eu estou conduzindo o projeto e o Éder está lá orientando. Se eu falo uma coisa como professor da disciplina e não conversei lá com o Éder, pode ser que ele fale outra, né? E isso gera muito conflito, gera muito ruído. Então, sempre que você tiver alguma coisa, você está propondo um projeto, ou você é orientador do projeto, conversem bastante os professores, as pessoas envolvidas na orientação e acompanhamento. Isso dá muita confusão. Tá? Da avaliação. Como toda avaliação não tem uma regra, né? Mas uma recomendação muito importante, definir lá no início do projeto o que vai ser avaliado. O aluno tem que entrar no projeto sabendo o que ele precisa entregar, o que ele precisa desenvolver. Bom, muito provavelmente, principalmente as primeiras edições, a proposta vai sofrer alterações durante o projeto, né? E não tenham receio de fazer essa alteração junto com os alunos, ouçam eles. Porque muitas vezes a gente tem uma expectativa, né? Eles vão conseguir fazer isso. E aquilo não é a realidade. Então, ouçam, percebam o que está acontecendo com a turma, né? Isso aconteceu muito claramente lá em 2019. Tivemos muitos problemas entre os alunos, assim, brigas mesmo. E quando a gente começou a mudar a regra do jogo e conversar com eles para entender o que eles precisavam, isso diminuiu bastante, né? Então, essa relação próxima é muito importante. Uma outra coisa que aí foi ano passado, que os alunos comentaram, a gente tem muito foco no protótipo, no que você vai entregar, na última coisa, né? no fim. E esquece o caminho até esse fim, né? Tudo que o aluno aprendeu nesse caminho. Então, ele aprendeu a mediar conflito, ele aprendeu a trabalhar com prazo, ele aprendeu a fazer pesquisa, né, de referências bibliográficas, ele aprendeu a escrever um artigo, ele melhorou a escrita dele com o artigo, e lá na hora a gente só olha o protótipo, né? Tá funcionando, não está funcionando? Então tem que estar muito claro para o aluno que a gente avalia esse processo, né? Não só o final. Porque muitas vezes acontece que aquele projeto não funcionou. E a gente, como cientista, sabe que o resultado negativo, a falha, também é um resultado, né? E é um resultado que é muito importante para próximos projetos. Então, os grupos se frustram muito quando ou eles não conseguem um objetivo total, ou aquele objetivo realmente deu tudo errado. Então, desde o começo e durante as avaliações, levar isso em consideração ao longo do tempo me parece muito importante. Bom. Outra coisa que eu acho extremamente rica, e é a partir dela que eu trago essas experiências, são as lições aprendidas e o feedback. O que os alunos e os colegas que participaram têm de impressões, né? É um momento interessante para discutir pontos positivos, ótimo, foi legal isso e tal, e principalmente os pontos negativos. Muitas vezes a gente não quer ver o insucesso, né? Então a gente negligencia isso, ou então a gente está naquele fim de semestre, fim de ano, que a gente, né, está esgotado. Volta lá no ano que vem e faz isso. É muito rico, né? Se tiver a oportunidade. A não ser que seja uma turma formando, né? É difícil você fazer no outro ano.
Mas exemplos de coisas que eu coletei nesses feedbacks. Atenção aos conflitos, né? Sem esse feedback, eu estaria aí até hoje fazendo da mesma forma, ó, isso aqui tem que ser entregue e tem que ser entregue. A gente esquece o que é ser um adolescente. Então, a atenção aos conflitos é muito importante. O foco que antigamente estava no produto e não no processo. Então, mudar esse foco para o processo, salientar bem os ganhos que os alunos têm durante o processo de fazer o projeto. Tá? Uma coisa que eu achei muito legal, que alguns alunos voltam, né, principalmente em encontro de egressos, e falam: nossa, naquele projeto eu descobri que o curso que eu queria fazer, não era isso, era outra coisa. Então, eu fui lá no hospital, eu visitei, eu descobri o que uma terapeuta ocupacional fazia, e eu me identifiquei, eu não sabia que o nome era terapia ocupacional. Então, com esse projeto, eu entendi que era aquilo que eu queria, né? Então, a pessoa que estava lá na automação, estava pensando em outras coisas, foi no hospital, desenvolveu um projeto de automação lá dentro e descobriu uma nova possibilidade, né? Uma nova aptidão. Eles também conseguem novos relacionamentos, muitos grupos se formam, né, e alguns se desfazem nesse processo. Então, eles reforçam ou terminam amizades aí, eles realmente se relacionam de uma maneira diferente. E eles sempre relatam: professor, com isso a gente conseguiu colocar na prática aqueles conceitos que você passa lá na sala de aula e que a gente nunca vê uma aplicação. Né? Aqui a gente descobriu que, em vez da gente ligar um LED, a gente pode usar um LED para sinalizar alguma coisa para quem tem uma deficiência auditiva. Né? O LED não é só acender e desligar, né? Ele pode ser um sinalizador. A gente entendeu outras coisas. Então, isso, na minha opinião, é extremamente rico e vale a pena. Tá? E aí eu trouxe para vocês, caso vocês não tenham nenhuma observação, eu trouxe alguns exemplos ou alguns não, um exemplo de projeto integrador, desde o começo, quando eles propõem a ideia, até a conclusão. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Não, né? O exemplo vem lá de 2018, é um projeto que visa instigar os alunos a questionar o papel da automação dentro de uma sociedade, propondo uma nova perspectiva a respeito do emprego da tecnologia a partir das suas vivências, observando aspectos como sustentabilidade. Então, aqui estavam os temas, né? Sustentabilidade, acessibilidade, democratização da tecnologia e solução dos problemas cotidianos. Se a gente olhar para isso daqui é o que o Marcelo Taz praticamente falou lá nos pilares da cultura maker. Fala da sustentabilidade, fala da democratização ou da escalabilidade, né? Você consegue reproduzir aquela tecnologia com menos recursos. Fala de solucionar um problema cotidiano, que é o faça você mesmo. Você vê um problema e quer resolver ele. E a acessibilidade aqui entrou, na verdade, como um tema que é muito... O aluno, ele enxerga muitas soluções aqui, né? Então, fica muito rico quando ele foca na acessibilidade, principalmente pensando aí na automação. Eles veem quando tem um colega que tem alguma necessidade diferente, ou dentro da própria casa, na família, eles conseguem extrapolar aquela situação cotidiana para uma solução usando os que a gente trabalha no curso. Então, aqui é um vídeo apresentando a ideia.
proposta desse grupo, então, era desenvolver um dispositivo de reabilitação para movimento das mãos, né, dos dedos da mão, baseado em um produto já existente que tinha um custo muito elevado, né? Então, esse grupo identificou um problema e decidiu fazer com as próprias mãos a sua solução. Nisso, eles foram instigados a pesquisar soluções, pesquisar componentes, pesquisar aplicações, né? Entrar em contato com quem faz esse tipo de reabilitação, quais são esses pacientes, qual que é o perfil dessas pessoas, elas têm alguma necessidade além dessa reabilitação? É importante, por exemplo, alguma coisa colorida, é importante alguma coisa que emita som. Então, eles fizeram uma pesquisa bem ampla, né, e propuseram uma solução. Esse vídeo primeiro foi feito por volta de março do ano letivo, né, e esse outro por volta de novembro, dezembro não, novembro. Então, eles utilizaram, né, para a confecção do protótipo em si, eles utilizaram impressora 3D, eles utilizaram elementos de circuitos, né, protoboard, LED, utilizaram Arduino, são elementos bem tecnológicos, e também utilizaram elementos do dia a dia, tecido, velcro. Eles no começo usavam realmente algumas borrachinhas ali, né, para prender uma coisa com a outra, cola quente. Então foi um projeto que foi nascendo, né, e aí aqui vocês veem o resultado final, né? Mas dá vontade do faça você mesmo. A gente saiu de uma ideia, né, um produto pronto, caro, mais de R$ 2.000, para um produto também pronto, tecnologia acessível, a menos de R$ 300 de custo, né? Que poderia facilmente ser escalável. O Taz lá falou do open source. A ideia aqui desse projeto era deixar livre o código, né, do Arduino, a pessoa ter uma lista de materiais e ela conseguir fazer a construção desse protótipo na própria casa dela, né? Um videozinho no YouTube, alguma coisa nesse sentido. Quais são os eventos interessantes para participar? Que esses projetos geralmente vão. Feira do Livro, em Sertão, Bragantec, que é uma feira de ciências, vamos dizer assim, do campus Bragança Paulista. Tem o Conept, que é o evento de educação do Instituto como um todo, Instituto de São Paulo. Tem a nossa Semana de Ciência e Tecnologia. Tem a Mostra da 3M, que é um evento bem legal, que ele é classificatório, assim como a Bragantec, para a FEBRACE, que é a Feira Brasileira de Ciências. E temos também o CONICT. Geralmente esses eventos eles motivam, né, principalmente os que não são em Sertãozinho, motivam os alunos a correr com o projeto para levar esse projeto para outra cidade e fazer uma viagem, né? Então eles gostam bastante de participar disso daqui. Mas eu trouxe aqui 2 materiais de apoio.
A Febrace já está com inscrições abertas, André? Que legal. A Febrace, ela tem duas formas de ingresso. Ela tem o ingresso através de feiras afiliadas, né, que sempre tem um ranking dos projetos, então se o seu projeto ficou lá em primeiro, segundo, você automaticamente ganha uma vaga para a Febrace, ou você se inscreve diretamente na Febrace. Tá? É bem legal, para quem ainda não conhece, a Febrace é muito legal. E tem esse programa de formação do Instituto 3M, é um programa gratuito. Em 2019 eu comecei a fazer ele, mas não terminei por motivos de não conseguir viajar. Então, não consegui terminar, mas alguns professores fizeram já e é muito interessante. Eles têm alguns materiais disponíveis e acho que desde 2020, no começo do ano, quando ainda estava com pandemia, estava planejado para, em vez de acontecer em Sumaré, acontecer em Ribeirão Preto, a parte presencial. Né? A Bragantec e a Mostra 3M, né? Dão vagas para Febrace. E agora tem a Feira Paulista também, que o Calef estava falando na reunião passada. Também vai dar vaga para a Febrace. E tem o curso dessa plataforma Ápice. Essa plataforma Ápice ela é desenvolvida pela Febrace e ela orienta tanto alunos quanto professores interessados em como desenvolver um projeto, né? O que é o diário de bordo, como fazer pesquisa, como anotar as informações, como escolher o método de engenharia, o método científico, né? Eles separam isso daí lá dentro. Eles falam sobre os métodos, falam sobre o que é uma hipótese, falam o que é um protótipo, né? Então, é bem interessante mesmo. Dentro da automação, tem algum tempo que a gente pede, né, para os alunos fazerem isso daqui, principalmente antes de começarem o projeto integrador lá no quarto ano. E os projetos têm amadurecido bastante com esses cursos aqui. Tá bom? E o que isso tem a ver, né, com a tecnologia mediando o ensino-aprendizagem? O que vocês acham de tudo isso que eu falei? Acho que vocês não estão muito participativos, né? Helena, brinca igual eu quando estou dando aula, um de cada vez para eu conseguir responder a todos. É bem assim, né? Ô, Helena, posso falar? Fique à vontade, Rô. Eu não estava respondendo, porque eu estou deixando o pessoal aí falar, né? Mas, assim, nós teremos ao longo dos nossos encontros outras falas que vão justamente colocar ainda mais exemplos, né, do que esse excelente que você colocou, que é inserir aí as tecnologias, né? Na aprendizagem. Pela sua fala, nós tivemos conhecimento de uma situação, de um caso, de um projeto em que verdadeiramente isso aconteceu. Então, isso é muito bom, né? Porque nós temos vontade, queremos utilizar, né? Muitos de nós professores, mas às vezes a gente desanima um pouco no meio do caminho e não usa. Mas possibilitar isso para o nosso aluno é realmente fazer com que esses alunos sejam os responsáveis aí pela construção do seu conhecimento, para que a gente consiga mesmo uma aprendizagem ativa, lembrando lá daquela pirâmide de aprendizagem do Glasser, né, que fala justamente isso, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, que eu leio, e quando eu faço, né, eu tenho aproximadamente 90% a 95% de chances de aprender, né, de internalizar esse conhecimento. Então, isso é muito interessante, porque as tecnologias fazem parte, né, do dia a dia. Ninguém mais olha relógio ou tem relógio, você olha aqui no celular. Muitas coisas são feitas utilizando as tecnologias e a escola precisa proporcionar isso. Então, assim, olha, muitíssimo obrigada pela oportunidade de poder conhecer isso que é feito no Instituto Federal de Sertãozinho, que eu trabalho, e que, assim, eu tinha pouquíssimo conhecimento a respeito disso. Obrigada pela fala, Rô. Alguém
gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Então, pode falar, André. Uma coisa que é legal, né? Acho que depois o João vai falar também dessa questão do Maker, né? É importante a gente falar que a gente está montando lá no campus, né, o laboratório FMaker, né? E vai ter uma estrutura muito legal, né? Então, os equipamentos já estão comprados, tá? Já está tudo lá no Instituto. A gente só tá para montar mesmo lá a sala, né? Então, a gente vai ter, se não me engano, 4 impressoras 3D, corte a laser de pequeno, grande porte, prensa térmica, né? Além disso, né, a gente também já fechou a parceria com o Ubuntu Maker, que eu comentei até na reunião da última, de 15 dias atrás, né? Então, também a gente vai ter uma estrutura para poder criar produtos educacionais, né? Recursos educacionais, por exemplo, como vídeo, né? Então, vai ter câmera, microfone, computador, iluminação, aqueles fundo infinito, né? Ou seja, né, a gente do Campo Sertãozinho, a gente vai ter uma estrutura muito boa para poder utilizar, né, nesses projetos integradores, tá? Então, eu tô bem motivado aí que a gente consegue dar uma estrutura boa para quem quiser orientar aí os projetos integradores. É isso mesmo, né? Daqui um mês, né, o João Vitor vem apresentar isso para todo mundo, né? Como o André falou, é uma briga conjunta trazer tudo isso para o nosso campus, e meio de 2020 a gente começou a conseguir, né? E está chegando os equipamentos, está chegando a organização para fazer isso. Precisamos de mãos para operar tudo isso. E um convite que fica a todos, né? Às vezes a gente fica, né? Não, isso aí é lá da elétrica, isso é, né, de alguma área, de alguma coordenação, alguma divisão que em algum momento existiu. Não, isso é do nosso campo, né? Então, eu não sei nada sobre esses equipamentos. Eu não sei nada sobre um monte de coisas. Estou aqui para trocar figurinhas. Todos estamos, né? Então, o que eu queria trazer para vocês de tudo isso e a relação das tecnologias com o ensino-aprendizado é que a gente usa a tecnologia como ferramenta, mas se a gente não organizar, né, como a gente aprendeu aí na sala de aula, a gente não organizar o conhecimento, se a gente não organizar a atividade do aluno, se a gente não tiver uma proposta bem clara, se a gente não tiver uma forma de avaliação bem clara, a tecnologia por si não vai resolver o problema, né? Ela não vai ensinar o nosso aluno por si só. Então, ela é um meio, né, uma ferramenta para a gente. A gente precisa conhecer, né, com algumas apresentações, com algumas experiências, o que tem disponível e escolher, tentar, né? Vocês viram os vídeos ali, eles foram produzidos num site que chama Powtoon, em algum lugar aqui. É um site que eu vi numa apresentação de uma outra professora. Falei, vou trazer isso e vou obrigar os alunos a usar. Não, eu falei, preciso fazer vídeo. Professor, não quero aparecer no vídeo. Então, vamos olhar o tal do Powtoon. Ele faz as apresentações. Ele já tirou as fotos, já para mandar para o perito e para o corretor. Então, tá tudo certinho, viu? Lúcia, seu áudio está ligando. Lúcia! Tá? Para eu poder levar o carro lá. Então, é uma ferramenta, né? Usem a tecnologia como ferramenta e a gente só vai conhecer usando. Tem esse receio, a gente às vezes, né, fica com receio de não domino isso, ainda não fiz, mas é muito importante a gente tentar. E quando a gente está junto com outros colegas, aparecem mais ideias. Então, aproveitar aquele momento, né? Claro que o planejamento pedagógico EAD também tem seus problemas, mas aproveitar o planejamento pedagógico, por exemplo, do ano que vem, sentar com o colega e propor uma coisa diferente, ver qual que é a experiência do colega, isso é muito interessante, tá? E aí eu me coloco à disposição, se eu puder contribuir com alguma coisa, né? Meu contato, e-mail, meu WhatsApp, e agradeço a presença. O Afonso levantou a mãozinha. Oi, Helena, tudo bem? Tudo jóia. Joia. Ô, Lúcia, já entrou em contato com o perito, né? Então, tudo bem. Brincadeiras à parte, pessoal. Deixa eu comentar, Helena, o seguinte. Aquela parte que você falou a respeito de fazer
reunião final, né, para fechar o projeto, para poder ter os feedbacks e poder ir melhorando, eu considero também uma parte bastante importante, que infelizmente, muitas vezes, ou a gente acaba não fazendo, por conta de tempo, calendário, essas coisas, ou porque também, eu já notei, e vale para todos os alunos, tá? Mas é mais acentuado no ensino médio, e que o aluno não fica confortável em falar a real ali para o professor, certo? Inclusive, algo que acontece que é muito legal, que é bastante produtivo, é quando a gente, por exemplo, orienta ou um TCC ou um projeto integrador, e que a gente é o orientador e tem o professor do PIA ou da disciplina tal, que naquele caso era até você, que faz essa parceria, sabe, entre o gestor ali da área humanas e o gestor da área técnica, tá? Eu acho que eu já até comentei isso com você certa vez, da importância de ter essa pessoa que é muito parecida com aquela relação que eu sempre brinco aí com o professor André, do policial bom e policial ruim, sabe? Então, nessa relação, assim, ó, por exemplo, quando é comigo, eu sempre sou o chato, o que fica pedindo, o que fica querendo o negócio fazendo funcionar, não quero nem saber, tal, tal. Aí os alunos vão lá, até tal, como que é a orientação, só que aí corre lá na professora Helena para desabafar, tá? E aí, certo? Aí o que eu queria falar é o seguinte, é essa importância e, inclusive, né, o quão importante é essa parceria e, inclusive, a dificuldade que a gente tem de obter feedbacks reais do que, de fato, eles estão pensando. Porque, às vezes, dão resposta para a gente só para constar. E aí, acho que melhor não ter resposta do que resposta errada. Certo? Tanto é, que aí eu já vou encerrar, tá, minha fala, que baseado nesse problema, foi aí que surgiu lá atrás, até o professor Francisco, acho que está aqui também no grupo, que a gente teve a ideia, inclusive foi ele que teve a ideia, eu ajudei depois aí costurando a ideia, que é o Votoino, né? Que também é mais uma solução tecnológica aí que a gente tem disponível na escola e que permite com que você obtenha respostas rápidas e de forma anônima da turma, que aí acho que é a parte mais importante, porque o aluno fica mais confiante de que ele vai responder aquilo que ele pensa e não aquilo que talvez ele ache que o professor queira que responda ou que os colegas que estão em volta vão zoar ele de alguma forma, tá? Então, eu queria também pontuar aí que a gente tem o Votoino e eu tenho utilizado muito o Votoino para fazer, né? Tinha utilizado, né? Estava usando na época do presencial para fazer a avaliação diagnóstico, tá? Que era uma forma rápida de eu entender se a turma estava sabendo ou não aquele tema que eram pilares da disciplina, tá bom? Era isso. E o legal do Votoino é que ele não depende, né? Quando a gente ainda não tinha internet no campus todo, ele não dependia disso, né? A gente conseguia usar ele de qualquer forma. Ele era autossuficiente, né, Afonso? E, Sim, assim, o que o Afonso falou é uma verdade absoluta, né? O feedback do aluno, ele vale desde que ele seja um feedback real. Então, na hora de pedir esse feedback, tem que ter bastante jeitinho, tem que entender como que é. Se a turma está revoltada com a nota, o feedback vai ser horrível, né? A gente sabe disso. Então, por isso, muitas vezes eu faço no ano seguinte. Ou então, depois que acabou a Semana de Ciência e Tecnologia, eles estão com aquela, né? Nossa, mostrei meu projeto para todo mundo e estou muito feliz. Então, é um momento em que eles eles sofreram, viram, né, tudo que aconteceu de ruim, eles gostam de apontar o que aconteceu de ruim, mas eles estão no momento em que eles estão orgulhosos do que eles fizeram, né? Então, eles não vão ficar só, né, pontuando o que tem de ruim. Pessoal, se ninguém tiver mais alguma observação a acrescentar, eu termino por aqui. Agradeço novamente o convite, foi um prazer estar com vocês nessa tarde, falando um pouquinho, e passo a palavra para a Rô. Ok, pessoal? Então, em nome da equipe de formação continuada, muitíssimo obrigada, Helena, né, que você prontamente nos ajudou, né, com a sua experiência, primeiro em aceitar o convite, depois em trazer todo esse conhecimento para que todos nós pudéssemos compartilhar.
Muito boa também a fala aí do Afonso, que nos lembrou a respeito do Votoino, que a gente até pretendia utilizar, né? Acho que eu tinha conversado naquela época em que foi apresentado, e depois nós entramos aí nessa pandemia, nesse isolamento, e não foi possível ainda. Mas é esse o espírito dessas trilhas de formação. Então, é começar a discussão, a apresentação, o compartilhamento com os nossos colegas e com convidados externos também, para, ao final, né, desse período aí de 4 meses, nós termos aprofundado um pouquinho mais os nossos conhecimentos sobre o tema que é o das tecnologias. Então, muitíssimo obrigada pela presença de todos e todas. Lembrando, né, Plínio, você me corrija aí caso eu esteja errada, que ao final da última capacitação, todos os servidores receberão aí um certificado com a carga horária de todas as trilhas formativas aí que participaram, tá? Isso mesmo, Rô. Tá certo. Então, Plínio, Maria José, que também são os responsáveis pela trilha, se vocês quiserem falar alguma coisa para a gente encerrar essa formação, fiquem à vontade. Forçar o agradecimento à Helena, né, e parabenizar pela apresentação. E agradecer a participação de todos, Rô. Ok, e eu pediria... Maria José, quer falar alguma coisa, querida? Eu pediria, enquanto isso, quem puder... Peraí. Pronto, Maria José. Não, eu só que eu gostaria de agradecer à professora Helena, viu, pela fala. Eu acho que eu, particularmente, gosto muito dos projetos, né? Eu já conheci alguns projetos lá em 2019 e acho que é um trabalho assim muito interessante, porque dá para você juntar aí, né? Aproximar as disciplinas. Então isso é muito bom, né? Quando a gente pensa em integração, né? Aí, infelizmente, o nosso curso de técnica em química não tem ainda os projetos integradores. Espero que a gente consiga, né, vamos dizer assim, fazer alterações do curso e que isso possa fazer parte do nosso curso, porque eu acho que isso é um ganho para o aluno, viu, Helena? Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade, né, de trocar essa experiência com todos, tá? Um forte abraço e obrigada. Zezé, só uma coisa, você falou e acho que isso realmente é uma dúvida de todo mundo. Eu preciso da disciplina projeto integrador para fazer essa bagunça toda? A resposta a gente fez, acho que a edição mais rica foi no 3º ano da automação, em 2018, e não existe essa disciplina. Ela foi um esforço conjunto dos docentes envolvidos naquele ano, e a gente foi, né, dando a mão um para o outro e fizemos, durante o tempo das aulas, relacionados aos conteúdos das aulas, a gente se reunia, tinha um espaço na PIT para isso, a gente se reunia fora do horário das aulas entre os professores para deliberar sobre o que fazer, mas não existia a disciplina projeto integrador. Então, realmente depende muito lá no planejamento pedagógico, haver uma sintonia de vamos fazer, né? Entrar na cultura maker de cabeça e fazer, né? Não precisa da disciplina. Podemos testar aí em qualquer lugar. É uma coisa para se pensar, né, Helena? Podemos pensar aí para as próximas, na hora que a gente voltar, né, no presencial, a gente está pensando um pouco sobre isso, né? Mas eu sou fã, gosto muito, então por isso que eu acho que, né, quando você faz essa troca de experiência, eu acho que todo mundo, né, quem não conhecia, porque às vezes a gente está numa escola que vai se tornando assim tão grande, né, vai se tornando tão, que a gente já passa a não conhecer muitas coisas que ocorrem na escola, né? Essa é uma realidade, tá? E eu queria te perguntar uma coisa, Helena. Os alunos que normalmente fazem a iniciação científica, eles têm mais facilidade com os projetos integradores? Você já percebeu isso? A gente vê que a escrita e a organização deles é diferente, né? Nesse grupo que eu apresentei, tinha uma IC da Riama. E realmente ela tinha uma outra organização, uma outra liderança. Eles têm mais o costume, né, do que é
a rotina de fazer um projeto, né? De se planejar, de organizar as atividades, até mesmo de fazer a escrita, a hora que é o momento da escrita, de levantar hipóteses, isso não está dando certo. O que eu tenho que fazer? Eu brinco com eles, tem que sentar e chorar? Não, eu vou testar esse componente, vou mudar aquele, né? E essa aluna, em particular, no primeiro ano dela, que foi em 2016, eu e a Riama propusemos um projeto integrador também, e ela ficou muito nervosa porque não deu certo dela. Então, ela falava, esse ano tem que dar certo. Então, eles têm um grande aprendizado, né? Eles vão amadurecendo bastante. Ah, legal isso, muito bom. Meu bem, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Pessoal, para nós encerrarmos, quem puder ligar a câmera aí para eu dar um print, se vocês puderem, assim, só para guardar, né, de lembrança, aí eu agradeceria. Vamos ver? Quem pode aí? Ficar um print bem bonito? Não, peraí, aí não, aí você já pediu demais. Aí... Vai pagar a cachê, professora? Pode falar senão, só um não print, vou nem um print abrir. bem bonito é complicado. Com certeza, vamos pagar um cachê. Não tem um negócio de caixa aí no computador, tem que ser, a gente paga esse caixa aí, que eu nem sei o que é. É uma caixa de cerveja chique, viu? Pode deixar, só a caixa. Eu tenho uma caixa aqui que eu tinha. Não, aí também não, professor. Eu nem sabia onde que era o botão de ligar a câmera aqui no Teams. Eu não uso o Teams, então, assim, desculpa, gente, a demora, tá? Então, vamos lá. Caprichando no sorriso, eu vou contar no 3, tá? 1, 2, 3. Deixa eu ver se ficou todo mundo bonito. Espera aí. Só um minutinho, deixa eu ver o print aqui. O Falcão gostou do Tais, né, Punk? Acho que não saiu. Uai. O fio tá saindo só a careca, só. Mais uma, vai. 1, 2, 3, já. Prontinho, deixa eu recortar aqui, senão ela sai maior do que deveria. Pronto, meus queridos. Você colocou galeria grande para sair bastante gente. Saudade de todos. Eu não. Gente, que saudade, que saudade. Eu quero saber, a professora está me devendo cerveja. Vou parar a gravação, tá, grande gente? para sair bastante. Ô, Plínio,